Boa noite, que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite, que o Espírito Santo possa vir fazer você conhecer a verdade poderosa da palavra. Nessa noite, Deus quer falar grandemente com você. Isso é muito importante. Deus, Ele vai falar com você nessa noite. Você precisa ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração, porque depois dessa mensagem você nunca mais será a mesma pessoa. Deus, Ele tem algo grande para te fazer na sua vida, para fazer na sua vida. Mas antes, você precisa mudar. A partir dessa mensagem você vai mudar. Você vai mudar da água para o vinho. Você nunca mais, a partir de agora, vai ver a Bíblia de uma forma com os olhos vendados, melhor dizer. Você vai ver de uma forma diferente. Presta bem atenção no que Deus tem para você. Eu vou ler um versículo, vai ser grande, mas isso é extremamente importante. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 6 até o 16. Olha isso. Presta bem atenção. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi gloriosa, muito mais excelente excederá em glória e ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que história magnífica, olha o que Paulo veio trazer para nós nessa noite. Paulo contou a história de Moisés quando ele ficou 40 dias no Monte Sinai. Quando ele desceu, o seu rosto estava glorificado, brilhava. O povo não conseguia olhar na cara de Moisés. Então Moisés teve que usar o véu no rosto, porque a glória de Deus estava sendo representada na face de Moisés. Moisés desceu do monte com 2 tábuas, com os 10 mandamentos. Aquelas tábuas dos 10 mandamentos representavam uma lei, a lei de Deus para o seu povo. Através de séculos, o povo hebreu era regido pelaquela lei, os 10 mandamentos. Só que era uma lei transitória, porque a verdadeira lei estava por vir com Jesus.
Só que mesmo sendo uma lei de morte, porque o salário do pecado é a morte, e a Bíblia fala que ninguém é justificado pela lei. Mesmo sendo transitória, ela foi gloriosa, mas muito mais a nova aliança com Jesus Cristo, porque Ele morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna. Mas toda vez que o Antigo Testamento, o qual por Cristo foi abolido, é levantada, é pregada, é lida como se fosse mandamento para a igreja, é como se o mesmo véu que estava na cara de Moisés estivesse na nossa cara. O Antigo Testamento para nós não judeus, para nós gentios, é livro histórico. O nosso livro começa de Atos para frente, lembrando que os 4 evangelhos não estão na graça ainda, estão na dispensação da lei, porque os 4 evangelhos é uma biografia contando a história de Jesus. A Bíblia fala que Jesus nasceu sob a lei, ele estava debaixo da lei, não sobre a lei, não acima da lei. Não, ele estava debaixo. A lei estava acima de Jesus. Depois da sua morte, da sua ressurreição, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Não permitem que as pessoas coloquem doutrina do Antigo Testamento na sua vida, porque toda vez que alguém coloque algo do Velho Testamento para você fazer, o véu de Moisés está sobre a sua face. Em Gálatas fala, aquele que pratica isso aqui da lei, da graça tem descaído. Vou falar algo que você pratica e é da lei. Congregar em um templo religioso é da Altíssimo. Se você faz isso, te prepare. Você é maldito. Você está debaixo da maldição da lei. O véu está posto sobre você. Mas olha no verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Você sabe por que você dá dízimo? Porque você não é convertido. Você sabe por que você tem um sacerdote? Porque você não é convertido. Você sabe por que você frequenta um templo religioso e fala que é a casa de Deus? Porque você não é convertido. O dia que você se converter, você vai achar aqui, escrito que Deus te fez rei e sacerdote. Você é um sacerdote. Você é rei perante Deus, perante Jesus Cristo. Não pratique obras da lei, porque todos aqueles que praticam as obras da lei é maldito. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele se fez maldito pela gente. Ele nos resgatou da maldição da lei. Agora olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separado estás de Cristo, vós os que são justificados pela lei, da graça tendes caído. O Velho Testamento, o Antigo Testamento é só livro histórico, serve para nada para nós. E se alguém prega o Antigo Testamento para você, ele está te amaldiçoando. Lembre-se sempre disso. E Jesus te resgatou da maldição da lei.
E se você pratica isso aqui da lei, da graça, tendes caído. Você está separado de Jesus. Vai para o inferno. O véu de Moisés está posto diante de você. Porque até hoje, quando é lido o Antigo Testamento, a qual por Cristo foi abolido, está escrito aqui: você é maldito, tu vai para o inferno. Você é maldito? Você quer ir para o inferno? Não? Abandone essa prática agora. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor retira o véu diante dos nossos olhos. Que esse véu revela pra gente, Pai. Ou melhor, que esse véu esconda da gente a verdade. A verdade é a transição do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Mas o diabo não quer que a gente enxergue isso, mantendo a gente debaixo de lei, da lei. Porque o diabo entende que todo aquele que pratica isso aqui da lei, da graça, tem descaído. Não pertence ao Senhor Jesus. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, receba a palavra de Jesus. Esquece o Antigo Testamento, que por Jesus foi abolido, como eu li aqui. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, não esquece não.